are going to take Herbalife country by country and language by language, and we truly are going to take this thing completely around the world. Nos últimos 50.000 anos, os humanos aumentaram suas chances de sobrevivência estocando energia na forma de gordura corporal. No entanto, nos últimos 200 anos, mudanças na dieta e no estilo de vida ultrapassaram a capacidade genética do organismo humano de se adaptar a esse novo ambiente e, como resultado, bilhões de pessoas em todo o mundo hoje estão obesas. Estudos mostram que os homens pré-históricos se alimentavam de uma variedade maior de alimentos. Hoje, o consumo médio é de 3 porções de frutas e vegetais por dia, o que não pode fornecer a quantidade de nutrientes fundamentais para a boa saúde. Ao mesmo tempo, a alimentação está sendo substituída por produtos altamente processados com amidos refinados, açúcares, gorduras e óleos que normalmente não contêm os nutrientes essenciais e ainda possuem muito mais calorias por mordida. Somado a isso, o estilo de vida altamente sedentário dos últimos 30 anos resultou em uma epidemia global de obesidade. Assim, são necessárias soluções urgentes que enfatizem uma dieta balanceada e um estilo de vida ativo e saudável. Olá, meus queridos amigos. Olá, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite e várias informações sobre uma vida saudável, estilo de vida saudável. A gente adora compartilhar com as pessoas o que está dando certo, informação de qualidade. E vocês hoje vão receber um presente aqui. Tem uma pessoa espetacular para dar várias dicas aqui para a gente hoje. Nossa, ela estava me falando material agora há pouco, então fica até o final, né? A nossa empresa faz muito esse tipo de evento já presencialmente para agregar valor aos nossos clientes. A gente promove estilo de vida ativo, saudável e adora compartilhar com você conhecimento de altíssima qualidade, informação de qualidade. E agora, nesse momento de quarentena, a gente está adaptando e fazendo a mesma coisa que a gente já faz presencialmente. Nós vamos fazer agora online, uma noite incrível. Pega um caderno aí, uma caneta, que a pessoa que vem aqui ela é uma médica. E o que é bacana é que a gente tem informação de qualidade com pessoas que vivenciam isso, né? Não é só na teoria, tem aplicação prática, tudo que a doutora Mardélia vai falar com vocês daqui a pouco, mas antes, deixa eu primeiro agradecer a presença de todo mundo. Tem gente aqui de todas as cidades do Brasil, vários estados representados, gente do Norte, do Nordeste, a galera do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste. Tem gente conectada aqui com a gente que está em outro país, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos, para que vocês possam compartilhar esse tipo de informação com a sua família, com seus amigos, para que você possa ter um estilo de vida cada vez mais ativo e saudável com informação de qualidade. E agora, para anunciar a nossa palestrante principal da noite de hoje, ela que é médica, ela é especialista em cirurgia plástica, ela trabalha, uma das especialidades dela, né, é a reconstrução reparadora do câncer, né? Ela é corresponsável pela triagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, é uma autoridade, meu amigo, né? E ela vai dar várias dicas para a gente de boa nutrição, de estilo de vida saudável. Fica até o final, porque ela vai falar um tema super importante, que sempre foi a minha dificuldade, que é assim, como é que eu tenho uma rotina diária? O que que eu como à noite? O meu maior problema era à noite. Ela vai falar um pouquinho sobre a ceia. Ela vai falar sobre mitos e verdades. Então, me ajuda a mandar muita energia positiva para ela, né? Que vai compartilhar conhecimento com a gente. Seja bem-vinda, boa noite, receba nosso entusiasmo, nossa energia positiva, doutora Mardélia. É contigo, querida. Vai daí.
Oi, gente, ótima noite, espero que estejam me ouvindo, estou aqui muito feliz, muito entusiasmada com esse momento. Para mim é uma honra, é uma grande satisfação, quero agradecer inicialmente a toda essa iniciativa maravilhosa. Não fosse um momento como esse, tão conturbado, como é que nós estaríamos conversando aqui com tanta gente ao mesmo tempo, não é verdade? E para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco de informação, de experiência com tanta gente incrível. Eu sei que nós temos pessoas dos mais diversos lugares, temos alguns convidados aqui que são referências para mim, então para mim é muito mais privilégio ainda. E eu prometo a vocês que eu vou passar de maneira simples aquilo que a gente pode fazer dentro de uma prática de rotina diária, tá bom? Então vou primeiro compartilhar aqui a tela com vocês para me apresentar. Eu queria lembrar que nós estamos aqui diante de uma mega estrutura da Herbalife, que preparou e juntou pessoas assim de alto nível de qualificação para tornar isso possível, né? A partir da nossa casa, cada um na sua casa, dar e também receber isso tudo. Então, somente uma empresa com um projeto muito ousado que poderia fazer isso. Então, vamos tentar aqui. Deixa eu tentar compartilhar essa minha tela. Só um instantinho. Como eu comentei ainda há pouco, eu sou mais... Tenho mais experiência com bisturi do que com isso, entendem? Não estou conseguindo fazer. Vou pedir um help aqui. Tranquilo, tranquilo. É só abrir o PowerPoint. Está aberto. Então. É só ir lá no Zoom e lá no Alt S. Vai no Zoom e compartilhar, share screen. E daí escolhe o PowerPoint. Agora foi. Uma hora a gente acerta, não é verdade? Aí. Eu tenho mais prática com bisturi, eu confesso a vocês, mas a gente aprende até isso. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Então, eu sou a Mardélia, como bem anunciado pelo meu amigo Marcos, incrível, um grande líder, uma pessoa que eu admiro muito, um trabalho muito sério. E hoje eu estou aqui na missão de trazer para vocês um pouco dessa rotina que seria possível praticar dentro de uma vida saudável dentro de casa. Mesmo sendo cirurgiã plástica, mesmo estando à frente de outros trabalhos, por que a gente resolveu falar desse tema? Porque é algo que faz parte da vida de qualquer pessoa, independente da situação, independente da sua área de atuação, a vida saudável ela tem que começar dentro de casa. Então, eu sou uma paraibana que resolveu fazer o último ano da faculdade em Brasília e nunca mais voltei. E aqui estou, né, com a especialização, com a minha área de atuação. E o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite, inicialmente, é sobre alguns conceitos. Para que a gente possa ter melhores escolhas, a gente tem que ter boas informações. Então, vamos começar tirando um pouquinho do pânico de dieta. Quero que vocês entendam o que é realmente uma dieta. A dieta é simplesmente aquilo que a gente come. Ela é definida como um conjunto de alimentos e bebidas ingeridos por uma pessoa. Então, basicamente, tudo que você come é dieta. Só que a dieta ela pode vir de vários tipos. E ela vai atender às necessidades diferenciadas de cada pessoa de acordo com aquela específica situação. Então, por exemplo, existe uma dieta onde nós restringimos algum tipo de nutriente ou aumentamos, ou mesmo quando a gente não come nada, isso ainda é dieta, chama-se dieta zero. Olha que incrível. Então, a partir de amanhã, quando alguém perguntar se você vai fazer dieta, você já sabe que a gente faz dieta a vida inteira, certo? Porque é tudo que a gente come. Agora, como nós estamos falando de equilíbrio, de balanceamento, de vida saudável, a gente tem que entender o que seria uma dieta que atenderia a essa necessidade. Então, ela precisa ser suficiente para assegurar as nossas necessidades de energia, ou seja, para a gente funcionar, para a gente estar vivo. Ela precisa ser completa para que todos os nutrientes estejam ali assegurados no dia a dia. Precisa haver uma harmonia entre os nutrientes, senão eles não trabalham de maneira correta e aí a gente tem algum tipo de prejuízo. Então, tanto a quantidade de nutriente quanto a qualidade de nutriente tem que estar em sinergia e ela é adaptada também à necessidade de cada indivíduo, porque nós temos diferentes fases da vida e situações de vivência diferentes. Mas, basicamente, as dietas têm 3 funções, ou seja, tudo aquilo que a gente come tem 3 funções. A função energética, que é nos dar energia, deixar que a gente funcione, que a gente esteja vivo.
A segunda é a função plástica, ou seja, a gente precisa ter como conservar e fazer a nossa estrutura, desenvolver a nossa estrutura física. E a função reguladora, onde nós produzimos substâncias o tempo inteiro que vão modular o funcionamento do nosso corpo e também ajudar a nos proteger, inclusive a reparar danos, porque o tempo inteiro o nosso corpo está trabalhando nesse sentido. Mas, na prática, por que é que nós comemos? Pensa bem vocês aí nessa situação. Nós comemos porque estamos com fome, é a única coisa que a gente lembra, né? Porque a comida, como você escolhe a comida, se ela é gostosa, a comida precisa muitas vezes é adequada à sua cultura, aquilo que você aprendeu, aquilo que você teve como hábito, aquilo que você acredita que é bom para aquele momento, para aquela fase de vida. A alimentação também tem a ver com a facilidade de ter acesso à comida, aquilo que está mais prático. Muitas vezes nós comemos por preguiça, não que seja preguiça de comer, mas preguiça de fazer. Aí a gente come aquilo que está fácil. O preço é um fator importante, mas existem duas coisas que são assim complexas de analisar em pouco tempo, mas que a gente sabe que é verdade, que é o celebrar e o compensar. Então, nós criamos uma situação onde tudo que a gente quer comemorar, quer vibrar, quer agradecer, a gente reúne em volta da mesa e ali existe comida. E existe a recompensa, a busca de recompensa também na alimentação. E onde você junta isso, as pessoas acabam errando e trazendo as consequências. Mesmo assim, nessa situação que a gente vive, porque de fato, nem eu, até bem pouco tempo, fui ensinada a pensar sobre o que escolher, sobre o que comer, mas é fato que hoje 83% de todos os brasileiros, eles querem ser saudáveis. 66% eles estão buscando ativamente isso. Existe um limbo aí de mais ou menos 17% que quer, mas não está fazendo nada. Então, espero que todos vocês estejam na faixa dos 66%, que é o que vamos aqui nos ater, tá bom? Para que a gente defina o que comer, a gente precisa entender o que é a fome, de que nós temos fome. Existe uma confusão, muitas vezes, entre a fome real e a vontade de comer, que seria a fome emocional. Então, na fome real, nós temos uma necessidade biológica. A barriga está vazia, o corpo está sem energia, está sem nutriente, e começa a haver um processo crescente de desencadear o desejo de comer. Estou com fome. Esse tipo de fome, ele é saciado, ou pelo menos aliviado, quando se ingere líquidos e quando você come a comida, seja lá qual for. Porque para o processo da carência do alimento dentro do corpo. Então, ela não tem muita relação com desejos. Comeu, resolveu. Então, após comer, existe uma certa satisfação. Já na fome emocional, que seria aquela vontade de comer, ela é um processo que aparece subitamente e muitas vezes relacionado a momentos de ansiedade, de euforia, de tristeza, ou seja, ligadas à emoção. Ela não melhora com líquidos, ela não melhora com qualquer comida, ela vai melhorar com a comida que você está desejando. Então, isso não é fome, isso é vontade de comer, certo? E ela é sempre intensa, mas tem um aspecto muito interessante. Se você sai daquele circuito do desejo, ou seja, se acontece alguma distração, aquela vontade de comer diminui. Então, você pode corrigir esse desejo simplesmente mudando o foco do pensamento. Nesse sentido, quando a pessoa come aquilo que ela está buscando no desejo, qual é a relação que acontece na sequência? Sentimento de culpa. Porque a pessoa sabe que comeu errado na quantidade errada. Então, tem uma relação completamente diferente. Uma é necessidade orgânica, a outra é uma necessidade emocional. Mas, de toda forma, todo o circuito da alimentação ele tem uma interação emocional. Então, a gente pode e deve também aproveitar esse momento para buscar, dentro do horário da alimentação, reunir as pessoas e ali ter um momento realmente que a gente desliga do resto, até para que nosso corpo preste atenção no que está acontecendo na alimentação. Se nós pensarmos no circuito da vida, em todas as fases das nossas vidas, nós temos necessidades diferentes e específicas, desde o bebê até o idoso. A mulher e o homem, o atleta ou não, o doente ou saudável. Então, todas essas necessidades diversas, elas precisam ser satisfeitas através do alimento. E é muito, vocês vão concordar comigo, que não é uma coisa muito fácil de a gente saber o que eu preciso agora, em qual momento, né? A gente não foi ensinado a pensar sobre isso. Mas hoje é sabido que adotar uma alimentação saudável, ela está muito além da questão de um corpo em forma. Ela é usada para que mantenha
o nosso corpo rígido, saudável, garanta uma proteção maior contra doenças, contra situações, e também nos garanta no futuro aquilo que a gente chama de autonomia, porque nós vamos viver muito mais tempo, e nesse tempo de vida alongado, nós precisamos ter condição de cuidar de nós mesmos, inclusive de sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, tem a ver com a mentalidade, ok? Então, qual que é o circuito dos pilares de uma vida saudável em termos de alimentação? Nós precisamos de todos esses grupos de nutrientes, das proteínas, os carboidratos e as gorduras saudáveis, que são os nutrientes que nos geram energia, regulam o nosso corpo e fazem parte da estrutura do nosso corpo, mas também do funcionamento, inclusive da parte hormonal. Nós precisamos das fibras, porque nós temos que manter um ambiente intestinal saudável, equilibrando os tipos de micro-organismos que moram no nosso intestino. Dentro do nosso intestino mora mais micro-organismos do que células totais no nosso corpo todo, para vocês terem ideia. E é exatamente do equilíbrio desses micro-organismos que diz se você é saudável ou não. E as fibras têm importante fator nesse processo. As vitaminas e os minerais, eles não geram calorias, eles não nos dão energia, mas eles entram na engrenagem de todo o processo, desde a assimilação da alimentação, o processo da digestão, da absorção e da excreção. Então, nós precisamos de vitaminas e minerais em todos os momentos. A hidratação, importantíssimo, para que a coisa realmente tenha uma fluidez, para que, digamos, o rio ande, tem que ter água, para que os elementos nutritivos sejam carreados, tem que ter água, para que as coisas ruins saiam, tem que ter água. Então, a gente precisa de uma boa hidratação. A movimentação física hoje, ela vai bem além da história também de manter um corpo firme na estrutura muscular e óssea, mas a gente sabe que a atividade física tem a ver com a imunidade e também com o desenvolvimento e a melhora das funções cognitivas e a proteção do envelhecimento cerebral. No final, nós temos um sono, que faz parte da rotina saudável. Dormir horas suficientes e com qualidade tem a ver com a condição de como a gente envelhece, o nível de qualidade. E junto disso tudo, nós precisamos, eu acrescentei aqui, um dos itens que é a alimentação da mente através das boas leituras, dos bons áudios, dos bons vídeos, das boas informações que nos impulsione a buscar crescimento e evolução constante. Mas quais são as dores desse momento que nós estamos vivendo? Se alguém se identifica com essa foto, não precisa levantar a mão, mas é uma realidade para muitas situações. Nós tivemos uma ruptura rápida, brutal da nossa rotina. Então, de um momento para o outro, nós precisamos reaprender toda a nossa rotina de vida, de trabalho, de família, de lazer, de convívio, de tudo. E isso gera um certo impacto. Nós precisamos, então, agora estabelecer uma nova rotina dentro desse cenário que estamos dentro de casa. Então, nós estamos também cercados de afazeres domésticos que não acabam, né? Extenuantes muitas vezes. E o que não dá é para uma pessoa só ficar responsável por tudo. Então, a gente precisa, nesse estabelecimento de rotina diária saudável, delegar para que todos os membros da família façam alguma parte do serviço. Assim, todo mundo se envolve, todo mundo passa a dar importância e faz parte também do crescimento enquanto pessoas individuais. Engajar, entreter e harmonizar a família não deixa de ser um desafio grande, porque a gente sabe que 24 horas todo mundo junto é complexo, né? E as incertezas que a gente está vivendo também dentro do setor econômico, financeiro, gerando estresse, ser obrigado rapidamente a aprender a trabalhar a partir de casa, que é o home office, não é todo mundo que sabe lidar com isso, que está conseguindo. Muitas pessoas estão preocupadas com o desabastecimento, mas uma coisa que eu chamo bem a atenção, não há por que estocar alimento em casa, porque senão você vai ter a fome emocional muito mais presente na sua vida. Já que tem um monte de comida e você está com um monte de ansiedade, você come um monte. Então, vamos deixar só a comida que seja suficiente e dentro das escolhas corretas. E dentro desse circuito, sair um pouco do sedentarismo, buscar vídeos e alternativas de fazer movimentação dentro de casa também, porque senão a gente perde massa muscular e massa óssea. Então, olha que tragédia, né? Quietinho a gente perde músculos, não dá. Mas o que interessa é que, mesmo acontecendo tudo isso, o nosso corpo não para, nós continuamos no processo, nós continuamos envelhecendo. E as nossas células têm necessidades constantes de um monte de coisas. Não precisa dizer, não adianta dizer para as células que a gente está em quarentena. Elas querem os nutrientes e querem funcionar direito. Então, a gente tem que alimentar essas células, certo? Porque nesse período do envelhecimento vem uma coisa
mal acompanhada, que é aumento da circunferência abdominal. Isso faz parte do envelhecimento se a gente não guerrear contra, por causa do aumento de gordura visceral e a redução de massa muscular. Isso são coisas do envelhecimento natural. E com isso a gente tende a perder força muscular e massa óssea, independente se a gente está em casa ou não. Então, eu preciso estar atento. A gente está em quarentena, mas a vida não parou, ok? E aí, agora, nesse momento, seria a hora correta de combater a gordura? Claro que sim. A gente só não pode combater a gordura prejudicando a saúde. Mas vamos entender uma coisa sobre a gordura. Nós precisamos dela. Nós precisamos de gordura saudável e boa parte do nosso corpo, em todos os órgãos, em todos os lugares, existe gordura que é necessária. Mas é o acúmulo dessa gordura que transforma o corpo de saudável para doente. E por quê? Porque a gordura ela tem uma característica de ser inflamatória. Então, ela estraga, ela envelhece, enferruja a gente. E além dela envelhecer, ela impede que as coisas funcionem direito. Então, elas vão encharcando o corpo. Entenderam? Existem algumas pessoas que ganham peso e elas estão metabolicamente doentes, ou seja, têm alterações de saúde. Existem outras pessoas que ganham peso, estão até obesas, clinicamente obesas, mas elas estão metabolicamente saudáveis. Isso não importa, porque esses dois grupos, eles têm exatamente os mesmos riscos de saúde e de possibilidades de doenças crônicas. A gente só não sabe quem vai ter e quando. Então, não dá para ficar apostando na sorte, é sim necessário combater a gordura. Então, aquele velho conceito de que meus exames estão normais, esqueça. Olha sempre o seu físico. Se você tem volume de gordura, principalmente no nível do abdômen, está errado, ali é um risco, a gente precisa combater. Principalmente quando a gente pensa nas defesas e na imunidade. E como, então, combater as gorduras? Primeiro conceito que a gente tem que ter aqui, gorduras são coisas eternas. A gente nasce, aquilo lá se desenvolve e fica para sempre. O que muda é que elas podem aumentar de volume e você engorda, e elas podem murchar e você emagrece. Algumas pessoas fazem cirurgias plásticas, lipoaspiração, arranca gordura, ok, mas só arranca uma parte. Todas as outras que ficaram têm o mesmíssimo potencial. Se estimuladas, ou seja, se existe um excesso de caloria, elas vão crescer e a pessoa engorda do mesmo jeito. Semana passada, nós vimos uma aula maravilhosa com o nosso querido Leonardo e ele falou muito sobre a gordura na situação cardiovascular, entupindo os vasos, dificultando o fluxo, aumentando níveis de pressão e precipitando situações de saúde muito graves. E hoje a gente vai falar um pouco de outros tipos de gordura. Aqui eu destaquei embaixo nessa imagem o fígado gordo. Então, vamos lá. Quando o fígado demonstra excesso de gordura nele, que muitas vezes é visível ao exame da ecografia, o que significa isso? Significa que a quantidade de gordura que você está ingerindo já não é mais possível de ser processada pelo fígado. Então, ele se sobressai e encharca o fígado. Qual é a consequência disso? Cronicamente, isso vai inflamando também o fígado. Então, a gente pode ter uma hepatite gordurosa, a gente pode ter cirrose por gordura, a gente pode ter câncer desenvolvido pelo excesso de gordura. Então, se você faz um exame e você percebe que tem gordura aumentada no fígado, isso não é normal. Pode até estar sendo certamente comum, mas normal não é. E é necessário, sim, rapidamente tirar isso com medidas saudáveis, né? Medidas saudáveis. E uma outra coisa que acaba concorrendo para o aumento também desses riscos é o consumo de açúcar, que já está associado ao desencadeamento de depressão, porque o açúcar dá aquele prazer imediato, depois você fica meio down, e aí você quer de novo, e depois meio down, e isso gira como se fosse um reflexo de vício, né? De uma droga. Então, funciona do mesmo jeito. Nós não nascemos aprendendo a comer essas coisas aqui, gostando disso, mas as pessoas se habituam, e como elas se habituam, elas acham que gostam demais dessas coisas aqui. Mas entenda, paladar também é uma questão de educação, e na medida que a gente tem informação correta, a gente pode corrigir até isso. Então, vamos lá. Manter o peso sob controle tem que ter o seguinte foco: músculos fortes, ossos fortes e combater a gordura, ou seja, queimar a gordura. Para isso, a gente tem que pensar em como o nosso corpo age para ter as estratégias. Olha só como que acontece. De 60% a 70% de tudo que a gente consegue queimar de calorias está na taxa de metabolismo basal. É aquilo que nosso corpo é capaz de queimar nas 24 horas. De 10% a 15% está na parte da digestão. Então, é importante
uma mastigação, alimentos integrais, alimentos naturais, para que você tenha uma mastigação e isso dê trabalho para o corpo e faça ele queimar caloria também. E de 15% a 30% a gente queima na atividade física, durante o exercício. Mas aí você não pode me dizer, então, já que eu não queimo tanto assim na atividade física, eu posso ficar à toa. Não, não. Por que a gente precisa da atividade física? Porque enquanto a gente faz o exercício, a gente constrói músculos e esse músculo vai tornar o nosso corpo com a taxa de metabolismo basal mais alta. Então, a gente se torna uma máquina de queimar calorias por acumular músculos. Olha que incrível, tá jogada já a estratégia para vocês, tá bom? E pensando em proteger músculos e ossos, a gente tem que pensar em proteína. Hoje eu destaco para vocês a proteína da soja, como uma proteína altamente segura, leve e de fácil digestão e assimilação pelo nosso corpo. Uma definição da FAO, ela diz que a soja é um alimento de alta densidade nutritiva, rica em proteínas de alta qualidade, capaz de suprir as necessidades proteicas do nosso corpo em todas as fases da vida. Olha que lindo, adoro essas coisas que resolvem a nossa vida do começo ao fim. Mas quando a gente fala em proteína da soja, a gente precisa falar da proteína isolada da soja, que é uma proteína diferenciada. Na proteína isolada, nós temos a forma mais refinada da proteína da soja, sem gordura, sem carboidrato, com altíssimo valor biológico, completa, porque é a proteína vegetal que tem todos os aminoácidos, inclusive os essenciais, que são aqueles que nós não temos capacidade de produzir. E quando a gente fala de proteína isolada de soja, ela é livre de isoflavonas. Isso é muito importante para uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês daqui a pouquinho. Listei alguns benefícios da proteína isolada da soja. Gerenciamento de peso. Quando a gente fala gerenciamento de peso, a gente precisa controlar apetite. Para controlar apetite, nós temos que ter os nutrientes corretos e a proteína é extremamente importante nesse elo. Porque como alimento proteico tem uma digestão mais lenta, o esvaziamento do estômago é mais lento, você tem menos fome. Vai demorar até a próxima horário de comer. Então, isso dá um melhor perfil de emagrecimento, porque você está elevando o seu nível de proteínas e está suprimindo o de carboidrato e de gordura. Então, a forma física fica melhor. Também é importante para o controle dos níveis da glicose, melhora a resistência física e a imunidade, porque ela é rica em um aminoácido chamado valina, ajuda a recuperar o trajeto feito na digestão da gordura, então isso é importante para combater a gordura visceral e para alinhar o perfil lipídico. O perfil lipídico é aquela relação que a gente tem entre triglicerídeos e os tipos de colesterol. Hoje já se recomenda para isso ingestão de 25 gramas de proteína isolada de soja por dia, o que inclusive melhora a circulação. Já que é uma substância de origem vegetal, ela tem um processo de digestão mais fácil, não sobrecarrega o nosso sistema, muito menos o fígado, tá bom? Na imunidade, ela vai reduzir os processos inflamatórios, ela combate aqueles elementos, são as citocinas pró-inflamatórias, então ela vai fazer um combate ali, proteger o nosso corpo das inflamações. É um poderoso anti-envelhecimento, anti-ferrugem, antioxidante que a gente fala. Ela aumenta a produção do óxido nítrico, que é uma substância que protege a nossa circulação inteira contra o desgaste, isso tem a ver também com as doenças crônicas, e, inclusive, ela é um anti-estresse. Não que ela resolva o tratamento de estresse, mas ela diminui um pouco a produção da adrenalina, isso te dá uma sensação menos estressada. No envelhecimento, todos esses fatores se somam, principalmente a proteção da massa óssea, e na parte cerebral, ela melhora a circulação cerebral também, e ela aumenta a concentração de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, você melhora foco, motivação e produtividade. Entenderam por que é importante em todas as fases da vida? Porque o tempo inteiro nós estamos alimentando os setores nobres do nosso corpo. No sistema muscular, nós temos a capacidade de uma absorção ótima da soja após o exercício. E isso faz com que nós possamos construir músculos de maneira mais eficiente, tanto mulheres quanto homens. E nas crianças, que é o grande questionamento de muita gente, ela atua positivamente durante todas as fases do crescimento e é seguro para consumir a partir dos 6 meses. Lógico que o nosso Ministério da Saúde atesta e promove a amamentação até os 2 anos. Mas só para vocês terem ideia que ela é segura já a partir dos 6. Então, sem mistério, podemos consumir soja. E onde estão os mitos da soja? Nessas relações aqui.
As pessoas, às vezes, acham que pode alterar a menarca, que é a idade com que a primeira menstruação, ou o próprio ciclo menstrual, tem um efeito feminilizante quando usada por meninos, ou contribuir para a infertilidade masculina, ou desenvolvimento de mamas em homens, ou redução de testosterona. De fato, nenhuma publicação de literatura científica mundial atesta esse tipo de coisa. Nunca houve nenhuma correlação cientificamente comprovada que isso seja possível. Então, são todos mitos e o consumo da soja é, sim, extremamente seguro, independente dessas questões aqui, está liberado, aprovado, e principalmente por causa desses benefícios que eu relatei. Olha só, eu listei aqui que no Brasil, a recomendação pela Anvisa é de consumir 25 gramas de proteína isolada de soja por dia, mas não só no Brasil, que tem uma série de países que também recomendam o mesmo. E a Colômbia consegue recomendar 55 gramas de proteína isolada de soja por dia. Então, olha só, está tudo ótimo, não estamos sozinhos nessa, tem um monte de países fazendo a mesma recomendação. Mas então, e agora? O que a gente vai fazer? Diante das informações de combater a gordura, de controlar o peso, de ter uma rotina saudável. Eu coloquei essa foto de propósito para que vocês entendam o seguinte: nós estamos todos debaixo da mesma tempestade. Mas o que vai diferenciar o destino é a maneira como nós nos posicionamos. Como nós alinhamos a vela do nosso barco é que vai determinar onde nós chegaremos. E como é que a gente alinha essa vela do barco? Informação, entender que aquilo que está no meu controle eu devo fazer, já que eu posso e já que eu sei, está no meu comando decidir e fazer, estabelecer a nova rotina, delegar e dividir para que as coisas sejam feitas de maneira compartilhada. Lógico, buscar a praticidade para que a gente passe dessa fase o mais rápido possível, de uma maneira mais leve possível, mas usar tudo isso para aprender e para evoluir. Então, todo mundo direcionando as suas velas dos barcos e que a tempestade vai passar. Isso a gente já sabe também, né? Como que a gente pode, então, direcionar essa vela de barco? Eu recomendaria a utilização dos substitutos de refeição como uma estratégia de praticidade. A definição de substituto de refeição, que eu achei muito interessante, ele fala o seguinte: são suplementos alimentares na forma de shake. Então, repare, aqui não fala que é macarrão instantâneo, aqui não fala que é a pizza que está na geladeira da semana passada, aqui não fala que é aquele salgado do meio da rua, que é um substituto de refeição. Um substituto de refeição é um shake que tem que ser completo, rico em proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, fibras, mas com a estratégia de oferecer todos os nutrientes e reduzir as calorias. Os shakes como substitutos de refeição, eles são usados pelo mundo inteiro, recomendado por especialistas de todas as áreas, exatamente como uma forma de trazer praticidade ao nosso dia, para a gente conseguir controlar as calorias de maneira saudável, sem fazer atropelos na saúde. E o que eu recomendo, aqui eu estou destacando para vocês o shake da Herbalife, por conta de todas as características que ele tem. Quando você substitui uma refeição pelo shake da Herbalife, você já reduz ali no mínimo 300 calorias naquela refeição. Então já é uma estratégia de redução de calorias, já que nós estamos principalmente em casa. Ele apresenta proporções ideais entre os macronutrientes e os micronutrientes, tem bem mais proteína do que outras formulações de mercado, inclusive sobre aquelas formulações usadas para as pessoas mais idosas como reforço nutricional. Ele tem gorduras saudáveis, seus carboidratos são de absorção mais lenta, isso dá um tempo maior de saciedade. Em termos de cálcio, você pode conseguir num único shake ao dia 39% da sua necessidade diária total. As fibras dentro desse shake estão equilibradas com fibras solúveis e insolúveis, justamente para trabalhar o ambiente intestinal. Tem versatilidade no preparo e os sabores são sempre adaptados a cada país. Então, é uma estratégia saudável, prática e segura para todas as pessoas. Agora, o mais importante, obedece todos os pré-requisitos dos órgãos reguladores e passa por vários processos de qualidade, desde a semente até o produto final, para que a gente tenha na nossa casa, na sua casa, sempre aquilo que há de melhor em composto nutricional. E se você quer otimizar os resultados, precisa combinar isso com outras coisas. Lanches saudáveis, em todas as refeições, buscar alimentos coloridos, estimular a atividade física, um sono reparador e a hidratação. Para fazer esse shake, eu recomendo
um preparado também à base de proteína vegetal. Já que nós estamos falando sempre no termo da boa nutrição, eu quero sempre um tipo de proteína que seja de origem vegetal, mais fácil do meu corpo fazer a digestão, mais fácil de absorver e que não interfira com outros processos dentro do meu organismo, que fortaleça, inclusive, a imunidade. Então, aqui eu vou trazer para vocês uma solução para quem tem o interesse de não consumir leite de vaca e tem como alternativa uma bebida sem lactose, que ele é chamado de Nutreve. É um produto que é enriquecido com vitaminas e minerais também, sem açúcar, sem lactose, proteína isolada de soja, fibras. Ele vai fazer uma composição e ele trabalha em sinergia com o shake. Então, você tem assim, melhor do que o trabalho de uma pessoa sozinha, é o trabalho em equipe, certo? Se você coloca shake com Nutreve, você tem ali o trabalho de equipe que se soma. Shake mais Nutreve, só isso já dá 39% da sua necessidade diária de cálcio. Então, isso para mim já é um fator extremamente possível. Além do que, é possível preparar diversas receitas diferentes. E se você tira, por exemplo, o benefício na imunidade, eu tenho aqui destacado as vitaminas A, C, D e E, zinco e magnésio, que tem muito a ver com as defesas do nosso sistema imunológico. Mas dá para fazer muita coisa com o Nutreve e ele pode entrar no circuito misturado com outras alimentações. Isso é uma coisa que eu também gosto muito. A praticidade aliada à individualidade. Aquilo que eu gosto, aquilo que faz parte da minha cultura e do meu hábito, eu posso inserir ingredientes saudáveis, fortalecidos e transformar aquele meu momento de lanche ou de refeição num momento realmente mais rico, ok? Partindo agora para o sistema imunológico, o que a gente precisa entender? Duas coisas. Que o sistema imunológico é a nossa barreira contra as agressões, com a prioridade de manter o nosso corpo tanto livre de doença, quanto mais forte para combater quando alguma coisa acontece, certo? Ali é serviço do sistema imunológico. E nesse serviço existe a necessidade do equilíbrio entre proteínas, carboidratos e gorduras na dieta, reforço de vitaminas e minerais e suplementação de fibras. Porque é esse conjunto que ativa o nosso sistema imunológico para que ele fique mais forte para a resistência. E o que mais afeta negativamente a imunidade é o quê? Nutrição desequilibrada. É lógico que muitas outras coisas estão em jogo, mas a nutrição, sempre vocês vão ouvir que é o foco de absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, 90% dos brasileiros têm algum nível de inadequação para micronutrientes. Ou seja, não conseguem ingerir por dia aquilo que o corpo precisa, principalmente nos nutrientes, vitaminas e minerais, porque são coisas presentes mais basicamente nos produtos de origem vegetal e é onde as pessoas comem menos. Seria necessário comer pelo menos 7, 8 porções de vegetais por dia, crus, frescos e orgânicos e tudo mais. Como que a gente faz isso? Sempre muito difícil. Mesmo a gente estando em casa, porque antes a gente falava, porque eu estou na rua, estou trabalhando, não dou conta, mas a gente em casa também não dá, porque significaria também comer muita comida. E aí vem muita caloria. Nesse circuito da imunidade, das vitaminas e minerais, eu quero destacar fortalecendo de novo, vitaminas A, C, D, E, ácido fólico e os minerais zinco e selênio, também extremamente importantes nas nossas defesas. Eles vêm desses grupos de alimentos, mas quando a gente não tem, é importante lançar mão da suplementação. Então, a suplementação, ela antigamente era uma coisa meio de tabu. Parecia que as pessoas que tomavam suplementos de vitaminas e minerais eram meio loucas, queriam se entupir de vitaminas e minerais, nada disso. É só o conceito de que, quando eu não consigo tudo na alimentação natural, eu preciso reverter isso para mim na forma de suplemento, sem descuidar do restante, ok? E mais um gancho dentro da nossa imunidade, já puxando para a hidratação, a gente pode lançar mão de coisas da natureza que são extremamente poderosas. Aqui está um querido meu. É um produto feito a partir dessa planta que chama Camellia sinensis, da onde sai o nosso chá verde, e que tem substâncias poderosíssimas e agem em todo o nosso corpo. Então, são vitaminas e minerais, polifenóis, flavonoides, todos que agem melhorando a nossa circulação, melhorando a fluidez do nosso sangue, limpando as toxinas da nossa circulação. Isso permite que a gente funcione melhor. Protegendo o nosso corpo de radicais livres. Radicais livres são substâncias geradas pelo fato de que a gente está vivo, respira. Então, no produto final da nossa oxigenação, a gente tem radical livre. Se isso aumenta,
e esse aumento pode ser por vários fatores, inclusive má alimentação, a gente tem um excesso de agentes e destruindo e correndo o nosso corpo, nossas células envelhecendo e estragando. O chá verde, ele é protetor, combatendo o excesso de radicais livres. Acaba melhorando a elasticidade da pele e prevenindo rugas, porque, entre outros fatores, a pouca hidratação e o acúmulo de toxinas também degrada a estrutura dérmica da pele, que acaba culminando com mais rugas e mais flacidez e envelhecimento precoce. Ele consegue estimular a leptina, que é o hormônio da saciedade, então também é útil hidratação com o chá verde durante o dia, para que você possa ter menos fome, né? Diminui o colesterol ruim, ajuda no combate a micro-organismos danosos, equilibra o nosso corpo também, estimulando a produção de óxido nítrico, que é um agente protetor dentro da circulação, inclusive contra doenças crônicas, regula a proliferação celular, ou seja, põe ordem na casa, deixando que a produção de células sejam mais suaves, mais controladas, favorece o nosso intestino no equilíbrio daqueles bichinhos que vivem lá dentro. O chá verde também produz serotonina, e isso vai ajudar a diminuir, a proteger nossa vida contra a depressão e ansiedade. Ele é termogênico e lipolítico, ou seja, aumenta a energia, gera calor e induz a degradação de gordura. O teor de cafeína consegue estimular não só a parte mental, mas também a força e a resistência muscular, acelera o metabolismo, consegue diminuir a síntese de gordura, aumenta a sensibilidade à insulina. Então, olha só, não é que cada coisa funciona separado, mas na medida em que isso tudo está acontecendo dentro do nosso corpo, nós estamos mais saciados, combatendo o radical livre, fortalecendo a imunidade, diminuindo a gordura, baixando o colesterol ruim, melhorando alguns hormônios que melhoram a parte do estresse e, por consequência, o nosso corpo está entrando em equilíbrio, entenderam? Não é medicação ou remédio para tratar isso, aquilo, outro, mas são coisas que a gente pode consumir e que lá dentro tem efeito em todas as áreas da nossa vida. E na parte mental é capaz, de, inclusive, de dar melhor sensação de disposição, diminuindo o cansaço mental, a percepção de cansaço, e isso melhora a clareza mental também. Então, e ainda é um neuroprotetor, ou seja, é tudo de bom. Isso está na natureza. Agora, o que a gente pode fazer para consumir? O chá hoje é a segunda bebida mais consumida no planeta, e ele tem mais antioxidantes, ou seja, mais anti-envelhecimento do que as frutas e as verduras. Nós precisamos das frutas e verduras, mas nós precisamos de fatores botânicos, que a gente pega, então, por exemplo, de elementos como a Camellia sinensis, que é o nosso chá verde. Eu elegi para o meu consumo diário de hidratação, forçando a hidratação, melhorando o meu nível de hidratação, exatamente o chá verde, que eu faço assim, de várias formas, de vários sabores, ao longo do dia, gelado, natural, quentinho, de qualquer jeito, combina com qualquer clima, mas o mais importante, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e tomando uma bebida que vai ajudar a minha saúde, a minha energia e disposição. E para quase finalizar, a gente tem que lembrar do sono, que é um dos elementos da nossa rotina. Nesse momento, eu sei que está todo mundo com dificuldade de acordar cedo, de dormir cedo, de fazer as coisas nas horas corretas, mas é necessário. Não adianta fugir disso. E dentro do sono, a gente precisa ter atenção a uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que eu falei que as nossas células não querem saber se a gente está em quarentena ou não, e elas continuam trabalhando e envelhecendo, o nosso sono também. O nosso corpo precisa liberar hormônios que são reparadores, que são capazes de regenerar. Isso acontece durante o sono. Só que esses hormônios são liberados por uma glândula que tem no nosso cérebro entre as 10 da noite e as 3 da manhã, ou no horário de verão, das 9 da noite às 2 da manhã. Então, nosso cérebro também não quer saber se você está fazendo algum circuito de série, se você resolveu ficar acordado para ver o que dava. Enfim, não quer saber se você gosta ou não de dormir cedo, mas ele vai precisar desse intervalo para produzir essas substâncias. Quando essas substâncias são produzidas, aí entra um exército enquanto a gente dorme, para reparar os danos, para reconstruir aquilo que ficou bagunçado, para controlar os hormônios da fome e da saciedade, para trabalhar contra o nosso rejuvenescimento mesmo. A produção de melatonina precisa acontecer enquanto a gente dorme, então a gente tem que dormir, recarregar as nossas baterias e, inclusive, contribuir para a regulação dos açúcares, dos níveis de açúcar.
Cerca de 60% das pessoas relatam problemas de sono, adultos, mas olha só, em crianças é pior ainda. Quase 70% das crianças têm algum problema de sono. Agora, imagina se as nossas crianças estão o tempo inteiro, até altas horas, vendo filme, vendo série, vendo vídeo, tá tudo errado. Porque elas precisam dormir mais do que os adultos. Crianças, adolescentes, adultos, idosos têm sonos e necessidades diferentes. Mas as crianças, enquanto estão se desenvolvendo, os adolescentes, têm que dormir mais. Não adianta dormir mais tarde e acordar meio-dia. Não vai fazer efeito, porque a produção dos hormônios segue um ritmo biológico dia e noite, ok? Agora, o mais bacana disso tudo é que, além disso, durante a noite, nós ainda conseguimos aproveitar proteína. Eu amo proteína, vocês já viram que eu falo proteína o tempo inteiro. Porque eu sempre penso na longevidade saudável, no corpo firme, em você conseguir andar, em você conseguir fazer suas coisas, em conseguir passear, em conseguir viajar, em conseguir fazer coisas incríveis e ter capacidade de decidir sobre sua vida. Isso tem a ver com a proteína. E durante a noite, a gente já sabe que o nosso corpo consegue aproveitar a proteína. Não é qualquer proteína. A gente sabe que à noite é o horário de comer mais leve, mas é importante colocar uma ceia. E aqui vai minha dica para a ceia, justamente para aproveitar essa janela. A ceia baseada na proteína colágeno, certo? Além de ter a ingestão da proteína, a gente está trabalhando a favor da beleza. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, para a gente poder entender. Até bem pouco tempo atrás, eu, Mardélia, como médica, eu condenava totalmente alguém quando chegava para mim e falava que estava consumindo colágeno para anti-envelhecimento. Eu falava, não funciona, não adianta. Gelatina, tá, é bom, mas não é para isso. Pé de galinha, e aí vai. Todas aquelas coisas que as pessoas inventam para rejuvenescer, e eu falava, não funciona, porque quando você comer isso, lá dentro, as suas células não reconhecem aquele colágeno para produzir o seu colágeno. Quando você come o colágeno diferente, ele vai ser digerido dentro do seu corpo e depois vai virar outra coisa. A gente precisava de algo que virasse colágeno de novo. Aí, eis que surgiu, através da empresa chamada Gelita, o colágeno Verisol. E aí, nossos problemas se acabaram, como dizia lá naquele programa de humor. Mas vamos entender, o colágeno, ele é um componente importantíssimo do nosso corpo, e ele é responsável pela firmeza e, junto com a elastina, também da elasticidade da pele. Então, o que dá sustentação à nossa pele tem base no colágeno. No processo de envelhecimento, nós temos também alterações de fatores nutricionais que são mais influenciadores e no ambiente que podem promover uma perda acelerada do colágeno. E além de perder colágeno, a gente pode perder a capacidade de ligação desse colágeno nas fibras e aí, com isso, a pele perde a sustentação. E virão quem? As belas rugas, né? Além de celulite, de unhas quebradiças. Então, essa perda, naturalmente, ela se inicia a partir dos 25 anos de idade. Mas quando chega aos 50, ela vira uma coisa de louco, ela fica drástica. E não tem como reverter, porque o nosso corpo vai perdendo a capacidade. Qual é a solução? Suplementar. Suplementar com algo que realmente funcione. Então, o colágeno Verisol, que é o único colágeno do mercado para consumo humano que tem eficácia na pele, não existe outro, ele é composto de peptídeo bioativo de colágeno. Quando ingerido, as nossas células vão reconhecer essa substância como algo para fazer colágeno. Imagina um quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça tem uma posição única, certo? Só funciona naquele lugar, não é assim que o colágeno, que o quebra-cabeça funciona? Assim mesmo é o colágeno. Aquele colágeno Verisol, peptídeo bioativo de colágeno, quando ingerido, a célula vai identificar que ela só serve para aquilo. Então, ela vai sintetizar colágeno de volta, aumentando a elasticidade e a firmeza da pele, restaurando as ligações na derme e também no tecido celular subcutâneo, que é aquela gordurinha que fica debaixo, melhorando toda a sustentação. Isso desacelera os efeitos do envelhecimento e também consegue ter um efeito sobre a celulite. Por quê? Porque como é anti-inflamatório ali, realinha as camadas e as fibras e o tecido de gordura, ajuda o nosso corpo a eliminar as toxinas retidas na gordura. Mais um lugar onde a gordura é indesejável. Acumular gordura demais na pele, desalinha o colágeno e vem as benditas das celulites. Celulite, que a gente usa como esse nome,
é um problema que é reclamado por 85% das mulheres. E os homens, eles nunca contam, então a gente não sabe, mas a gente acredita que eles também estão lá, certo? Só falta eles confidenciarem para nós qual é a porcentagem deles que se incomoda com celulite, tá bom? Mas, enfim, é um problema que acontece com todo mundo, em todos os lugares. E diz respeito a esse acúmulo de toxinas, pouca hidratação, perda do colágeno, que agora a gente tem a solução que é repor. Baseado numa nutrição saudável, equilibrada, hidratação, sono, atividade física, mentalidade positiva e mais colágeno. Então, dessa forma, a gente pode também melhorar o crescimento das unhas. E a Anvisa, ela atesta o colágeno verisol como alimento. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que muita coisa a gente consegue corrigir com cirurgia, principalmente cirurgia plástica, mas nenhuma cirurgia substitui os cuidados com a pele. E os cuidados com a pele começam com a nutrição, tá bom? O que eu tenho usado, então, desde que surgiu essa boa nova com relação ao colágeno? Eu tenho usado esse tipo de colágeno aqui, que a gente chama de bebida da beleza. Por quê? Ele contém o colágeno verisol, contém vitaminas e minerais que ajudam as células a identificar esse peptídeo bioativo de colágeno e ajuda a entrar dentro da célula e sinaliza o que é que a célula tem que fazer com ele. Então, é um catalisador, é um ajudante dentro das nossas células. E como a gente sabe que o colágeno vai ser somente para a pele, a Herbalife colocou o whey protein dentro desse mesmo produto. Então, dessa forma, eu consigo uma bebida proteica, leve, de fácil digestão, que enquanto eu durmo, vai trabalhar a minha beleza e vai me ajudar meu corpo a construir músculos. Isso é incrível, eu adoro. E recomendo também, tá ok? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que essas coisas que eu estou falando aqui são baseadas na minha experiência pessoal, no meu consumo dentro de casa, todos nós consumimos aqui. Nesses 17 anos que eu trabalho também aliado ao fator da nutrição, junto com a minha profissão, isso é uma coisa que eu faço em paralelo, e eu quero mostrar isso para vocês. Quando eu comecei, eu estava nessa foto aqui de short, e meus filhos tinham essa idade aqui, olha só, os pequenininhos. Danilo tinha 3 anos e meio, a Natália tinha 8 e pouquinho, e eu conheci a ciência da nutrição nessa fase. Eu sou uma apaixonada pela ciência da nutrição, porque eu sei que tudo que a gente faz tem a ver, sim, com a nutrição. E aí o tempo se passou, agora estão aí os meus 2 filhos nessa idade que vocês estão vendo na foto, e o que eu quero desejar para vocês é que, em breve, a gente possa estar de novo celebrando coisas assim maravilhosas, mas principalmente com a tranquilidade no coração de que a nossa parte a gente está fazendo e a gente está guiando o nosso barco rumo a uma vida cada vez mais saudável e feliz, ok? Então, da minha parte era tudo isso, estou muito feliz de ter participado com vocês, espero ter contribuído. Não terminou, a gente ainda vai ter muita coisa boa, mas da minha parte é tudo isso, um grande abraço, e é com você, meu querido Marcos Vinícius, um grande abraço. Ok, Mardélia, que aula! Que aula, meu Deus, que aula sobre saúde, estilo de vida, dicas legais, caramba, vou ter que aumentar meu consumo de colágeno, hein? Nossa, que incrível, galera, estamos com muita gente conectada para entrar na reta final aqui da nossa noite especial, né, sobre saúde, bem-estar, é muito interessante, a Mardélia falou um pouco dos produtos aí da Herbalife, que ela coloca no meio da rotina dela, que já é saudável, né? Então, a empresa que já há 40 anos já se preocupa com os nossos clientes, né? O motivo de você estar aqui hoje. A pessoa que te convidou para essa live, para essa apresentação, é a pessoa mais recomendada para poder te ajudar daqui para frente. A Mardélia deu uma pincelada aí, né, sobre alguns produtos, sem lactose, falou um pouco do colágeno, algumas coisas bem legais. E eu vou passar para vocês aqui, na nossa reta final, umas novidades incríveis, coisas legais para você agora poder conversar com quem te convidou e poder pegar dicas sobre isso aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui também um pouquinho da minha resultado, da minha família aqui no início, né? Ó, esse sou eu. Há 13 anos atrás, eu comecei a mudar um pouco o meu estilo de vida, mudar as minhas escolhas. E há 13 anos eu tenho o mesmo peso, 84 quilos. O meu apelido na academia é Marquinhos, mesma coisa. O cara tá a mesma coisa há 13 anos. E é muito legal você tá bem no peso ideal há 13 anos. A minha esposa
também teve um resultado incrível. Ela sempre foi magrinha, mas não se nutria muito bem. Ajustou alguns hábitos. Hoje, depois, a nossa filha, ela está com um corpício melhor do que esse aí, né? Foi um programa que ela fez, um processo de 90 dias muito legal, e daqui para frente sempre adaptando. E hoje nós encontramos um estilo de vida ativo e saudável, um equilíbrio muito bacana. A nossa família leva bem-estar para as pessoas que a gente está perto, dizendo que a gente faz que funciona. E com essas dicas da Mardélia, nós vamos melhorar ainda o nosso resultado, porque a gente quer estar sempre bem, com energia, com vitalidade. E agora eu vou passar para você uma novidade bastante incrível. A Herbalife está agora com um programa de incentivo ao cliente, é um clube de vantagens. O que é esse clube de vantagens? Se você gostou da apresentação da Mardélia, alguns produtos ali você já tem, outros você não tem, ou tem a curiosidade de experimentar, a Herbalife lançou um programa de fidelidade, que é o cliente Premium. É como se fosse um clube de vantagens de companhia aérea, né? A empresa entrega direto na sua casa, você pode parcelar os pedidos, dependendo em até 5 vezes. Você já começa com um desconto de 14%. Né? Desconto é sempre bom, né? Imagina que você vai no supermercado com o seu carrinho de compras, na hora que você chega no caixa, a mocinha fala, opa, todo o seu carrinho hoje vai com 14% de desconto. Caramba, a gente ia ficar bem animado, né? Então a empresa tem essa plataforma, a pessoa que te convidou para essa apresentação vai poder te orientar, você pode ir acumulando os seus pontos e chegar a 23%, a 30 e poucos por cento, né? Dependendo aí da sua região, já pode começar com um desconto um pouco maior, você vai acumulando pontos como se fosse um programa de milhagens de companhia aérea. E pergunta para quem te convidou, porque quando você indica um cliente, um amigo, para também mudar o estilo de vida dele, tudo que ele comprar no programa de incentivo dele conta ponto para você, é super interessante, a empresa melhora o seu desconto, né? Você é apenas um cliente que tem um supermercado virtual na palma da sua mão. Conversa com quem te convidou, essa adesão desse cliente premium, você já ganha um monte de sachêzinho para experimentar as nossas sopas proteicas, alguns shakes que a Mardélia falou. Dependendo da região do país, aí você vai pagar em torno de R$50, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas já vem bastante coisa legal para você experimentar e já para poder ter um desconto acumulativo. E para eu te dar a dica final para encerrar aqui, presta atenção que toda segunda-feira nós estamos com aulas exclusivas. Eu vou já falar a próxima segunda para você, você vai gostar bastante. Aí tem alguns combos aí, a Mardélia foi falando de alguns produtos. Para você entender, esses combos mais básicos aí, você conversa com quem te convidou, porque você pode usar o shake, o chá, né? A Mardélia falou da Camellia sinensis, que é o chá verde, é um produto muito bacana. Você pode usar esses combos aí, para você vai sair uma média de 10 a 15 reais por dia, né? Alguns combos que você vai investir 13 reais na sua saúde, 15 reais, 18 reais, coisas que você já gasta mesmo comendo fora de casa, né? Você não vai aumentar seu orçamento, você vai trocar de marca, vai apenas pegar o seu capital e direcionar para algo mais saudável, né? Vai economizar padaria, vai economizar supermercado, tem aí alguns combos. Uma dica que eu vou te dar, você se for cliente premium e colocar lá no seu carrinho 2 ou 3 produtos, passando de 50 pontos, você já vai ganhar um e-book sensacional de nutrição com uma das nutricionistas mais tops do Brasil, que é a professora da próxima segunda-feira, vou falar já já. E se você gosta de presente, se você gosta de brinde, todo mundo que esse mês botar no carrinho lá e fizer uma compra de 120 pontos, um shake, um treve, um colágeno que a Mardélia falou, além de ter um desconto incrível, que a pessoa que te convidou vai poder te falar, vai passar de 20% de desconto, pode parcelar em 4 vezes no cartão, pode parcelar em talvez 5 vezes, dependendo da quantidade. Você já ganha, inclusive, uma coqueteleira, uma shakeira de 1 litro, bacana, bonita, que é presente da Herbalife para você. Então, hoje aqui tivemos uma noite com muita informação, muita motivação, né? Muita coisa bacana, inclusive dicas aí para que você possa economizar, cuidando da sua saúde, com os melhores produtos de nutrição, né? Tem, inclusive, para você que gosta de receita, você que gosta de cozinha, que gosta de inventar, ou você que também não é muito criativo, a Herbalife tem um site para você, receitaserbalife.com.br, que você pode ir lá, pegar a dica de fazer várias coisas fit com os produtos, é muito bacana. Então, anota aí, receitaserbalife.com.br, para você se deliciar com um monte de coisa que tem lá
proporcionada pelos nossos Herba Chefs, né? Muito bacana. E na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma aula aqui sobre autocuidado e os pilares de um estilo de vida ativo e saudável. Falar sobre gerenciamento de estresse, suplementação para imunidade. Gente, imunidade está na alta, né? Imunidade, só se fala de imunidade agora. Então, nós vamos falar sobre isso, controle de calorias, com a doutora Carolina Pimentel, que é nutricionista, PhD, doutorado, mestrado. Ela é uma das pessoas do Conselho de Nutrição da Herbalife. Dia 27, na próxima segunda-feira, a continuação desse nosso curso sobre hora saudável. Esse momento agora é para você conversar com quem te convidou. A Herbalife tem uma pessoa especialista para te ajudar, que é o seu consultor ou sua consultora, que te deu a oportunidade de participar aqui. Ela é a pessoa mais recomendada para, a partir de agora, poder direcionar você para ver quais são as suas necessidades, o que você quer. E a gente agradece muito a presença de todos vocês para que você se cuide da sua família. Parabéns por buscar informação, né? A gente tem um lema de morrer jovem o mais tarde que for possível, né? Então a gente vai freando os efeitos do envelhecimento. A Mardélia falou que o que a gente come, né, tem muita influência nisso aí. Obrigado, Mardélia, por dedicar. Eu sei que a sua hora está bem corrida. Os médicos hoje no Brasil são nossos heróis, né? Muito obrigado por dedicar uma horinha aí. Médicos e pessoas da área da saúde, né? Para não ser injusto com os demais. Obrigado, eu sei que seu horário está muito disputado. A você, nossos amigos e clientes, vamos compartilhar essa informação com mais gente. Para mim foi uma honra poder estar aqui apresentando uma pessoa tão incrível e compartilhando um pouquinho da nossa vida com você. Agora, liga para quem te convidou, manda um WhatsApp para que você possa escolher o que é melhor para você. Um beijo no coração, uma ótima semana, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A mudança começa com uma pessoa. Never quit. As pessoas não precisam viver com excesso de peso, sedentarismo e insatisfação com sua dieta. A melhor forma de alcançar um estilo de vida ativo e saudável começa com uma nutrição adequada. Com os produtos Herbalife, podemos atingir a boa nutrição não só para nós mesmos, mas para todos em nossas vidas. Juntos, vamos imaginar um amanhã incrível, em um mundo onde uma alimentação saudável e uma vida ativa sejam as escolhas das pessoas. Vamos mudar o mundo e trazer um futuro mais brilhante e saudável com Herbalife.